Vou gravar. Pronto. Então, vamos lá. Boa tarde novamente. Primeiro ponto importante, prazo da atividade de vocês que encerra hoje. Envie o quanto antes, para quem ainda não tem enviado. Segunda informação importante, faltas recorrentes de alguns alunos. Eu tenho feito esse acompanhamento a cada aula. Percebo que tem alunos aí que tem 5, 6, 7 faltas. Então, muito preocupante essa situação. Então, enviei no AVA essa informação. Vou ratificar aqui hoje na sala de aula. Alunos com faltas recorrentes, muito cuidado, porque isso gerará, sim, reprovação, tá? As nossas aulas estão acontecendo de forma remota, de forma online, entretanto, ao vivo. Então, qualquer situação de impossibilidade de não assistir a aula, em virtude de internet, em virtude o aluno está no interior, enfim, qualquer situação que o impossibilite de assistir a aula, precisa ser comunicada para mim, pode enviar aqui pelo chat, né, pela mensagem individual, ou comunicar a coordenação. O que não pode é o aluno não entrar na aula, não participar, não acessar o seu AVA e, no final do semestre, tá, pedir vir recorrer dessas faltas. Isso não será abonado, tá? Então, muita atenção a isso. E aí, qual é a medida que eu vou tomar a partir de hoje? A partir de hoje, a presença de vocês em aula, aqui, nos dias determinados, no horário determinado da aula de vocês, cada presença vai computar 50 pontos na composição total da AV2 de vocês. Atenção, isso não é ponto extra. Isso é pontuação daqueles 2.500 pontos que eu vou ter para pontuar com vocês de parcial 2 a cada aula, a cada presença de vocês até o final da aula. Isso é importante, não adianta o aluno entrar no início da aula e entrar no final. A cada participação, a cada presença em cada aula, vai gerar 50 pontos na composição da nota final da parcial 2 de vocês. A atividade que foi lançada e que o prazo vence hoje vale 1.000 pontos de parcial. Entretanto, eu tenho aí mais 1.500 pontos ainda de atividades com vocês. Uma delas vai ser a cada aula 50 pontos e nas próximas semanas vou colocando mais atividades para vocês lá com prazos, como sempre tenho feito. Então, quem não está vindo, quem não está assistindo a aula, não vai ter só faltas, vai ter faltas, vai perder conteúdo, tá? E ainda vai perder pontuação de AV2, porque a presença vai valer pontuação da AV2 de vocês, naquele total, naquela composição da AV2 de vocês. Ok? Queria deixar isso muito claro, que a presença de vocês em sala é muito importante, a participação de vocês em sala é muito importante. Esse canal que temos aqui é um canal muito importante para que o nosso semestre continue e tem sendo feito com muita tranquilidade, o conteúdo tem sido passado da forma como deve ser feita. Então, aproveitem essa oportunidade, tá? Pior seria se não tivéssemos esse canal de comunicação e o semestre de vocês estivessem perdido. Imagina só, você ter que fazer no outro semestre novamente o quarto, o quinto período, ou enfim, repetir novamente o semestre. Acho que ninguém aqui está para perder tempo. Então, importante é que você consiga finalizar o teu curso nos 5 anos, né, que o curso de Direito exige para a graduação de um bacharel em Direito. Então, aproveitem esse canal e graças a Deus que o semestre conseguiu fluir de forma satisfatória. Ok? No momento temos 16 alunos, a turma de vocês é muito pequena realmente, são 21, mas ainda está faltando aí uns 6 faltosos que vão pegar falta, tá? Então avisem, coloquem no grupo de vocês do WhatsApp, que porventura quem não esteja acompanhando precisa entrar em contato comigo ou com a coordenação para comunicar o porquê, qual é a justificativa, é um atestado médico,
alguma situação pontual, aí a gente vai tentar resolver isso de forma pontual. Agora, simplesmente não assistir, não comunicar a coordenação, e posteriormente, possivelmente, em alguma reprovação com faltas, não vai haver justificativa para isso, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa aula. Pessoal, eu peço que vocês silenciem o telefone de vocês. Ana Vilene, acabou de entrar. Ana, só silencia para que não atrapalhe a aula, tá? Ou baixa o volume do áudio, ou coloca o fone, que fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar. Perfeito. Então, vamos lá. Preparei um material para vocês, um pouco sobre tudo que a gente já vinha falando nas aulas anteriores. Tentei colocar para vocês da forma mais fácil, mais simples, para que você consiga visualizar, tá? Essa estrutura de competência, essa estrutura e organização do Poder Judiciário. Jurisdição, competência e ação. É basicamente o que a gente vem falando nas últimas aulas, tá? A gente já está aí entrando praticamente na última unidade. Hoje, a gente inicia a última unidade da ementa de vocês, que são funções essenciais da justiça. Até a aula passada, falamos reiteradamente sobre jurisdição, sobre competência, classificações de competência, como é que se organiza a competência no âmbito do Poder Judiciário. Finalizamos a nossa aula com ação, falamos o que é a condição da ação, falamos quais são os elementos da ação, e aí fiquei de hoje trazer para vocês um modelo de petição inicial. Já que falamos tanto de ação, elementos da ação, requisitos de uma ação, o que eu tenho que observar numa ação, vocês vão conseguir colocar isso em prática quando vocês estiverem na cadeira de estágio. Lá no estágio, você vai ter uma cadeira de prática processual, civil, penal, trabalhista, e você vai ter que colocar em prática o que você aprendeu aqui em TGP, que você aprendeu, óbvio, a disciplina que é a teoria geral do processo, ou seja, essa teoria geral vai servir para todas as disciplinas. Óbvio que lá no âmbito penal vai ter especificações do âmbito penal, no âmbito civil tem especificações do âmbito civil, mas no geral, no quadro geral, tá? Tudo que você vê aqui na disciplina de TGP vai servir, serve como base para te dar sustentação a todas as áreas do processo, tá? Então, aí a importância de trazer para vocês e relembrar algumas coisas que são importantes. Poder Judiciário, falamos muito sobre isso, de forma reiterada, sobre jurisdição, que é esse poder do Estado. Pessoal, esse material eu vou colocar lá no aba de vocês, tá? Então, fiquem aí observando que estará no aba de vocês. Os 2 slides que eu vou utilizar hoje na aula, logo em seguida, eu pretendo colocar lá no aba de vocês, para que vocês estudem, percorram por ele quando estiverem estudando, tá? Então, vamos lá. Jurisdição, já falamos de forma reiterada o que é jurisdição, que é o poder dever do Estado, que ele detém para aplicar o direito a um caso concreto. Quando a gente fala em característica da jurisdição, falamos da imparcialidade, do monopólio do Estado, da lide, da característica da substitutividade, definitividade e unidade. Quando a gente fala de jurisdição, desse poder dever do Estado em dizer o que é o direito, a jurisdição ela é una, ela é única, ela é una. O que há, essas repartições que a gente faz de jurisdição voluntária, jurisdição contenciosa, divisão de competência, essas divisões são apenas para facilitar o entendimento, tá, do Instituto, mas a jurisdição em si, como um poder dever do Estado, ela é una, ela é única, tá? Então, a imparcialidade, monopólio do Estado, jurisdição é um monopólio do Estado. Uma das características da jurisdição é essa lide, esse conflito,
Entretanto, a gente já viu e falou de forma reiterada sobre jurisdição voluntária e jurisdição contenciosa, né? Quando a gente fala de jurisdição contenciosa, estamos falando exatamente dessa jurisdição aqui, em que há lide, em que há conflito, em que há partes litigantes aí, pretensões resistidas, diferentemente da jurisdição voluntária, onde não há lide, tá? Onde não há esse conflito, onde o termo correto é falar que existem partes e não, que existem interessados e não partes. Partes é o termo correto para falar sobre jurisdição contenciosa, quando há lide, quando há conflito. A jurisdição voluntária, o termo correto são interessados, tá? Interessados em resolver aquela situação. Não se fala ali em pretensão, em lide, em briga, em pretensão resistida, tá? Falamos isso de forma reiterada. Substitutividade, tá aqui para vocês. A substitutividade é uma característica muito importante da jurisdição. Ela substitui a vontade das partes. No momento em que eu entro com uma ação, no momento em que eu aciono o Poder Judiciário, eu estou substituindo, ou seja, eu estou doando a minha vontade para o Estado, para que ele se imponha naquela situação. As partes ali, elas ficam ali a monopólio do Estado, elas ficam à mercê do Estado. As partes, elas possuem, sim, autonomia de resolver os seus conflitos de formas autônomas. A gente já falou também muito sobre isso. Existe essa autonomia das partes, tentar resolver os seus conflitos de forma autônoma. Entretanto, a partir do momento que eles decidem e acionam esse poder do Estado, essa jurisdição, as partes substituem as suas vontades agora pela vontade do Estado. É o Estado que vai dizer quem tem razão, é o Estado que vai determinar aí qual a forma devida que se deve se proceder. Ok. Então, até aqui foram todas as informações que a gente já havia passado nas aulas anteriores, tá? Princípio, quando fala de jurisdição, inafastabilidade, improrrogabilidade, investidura, correlação, indelegabilidade, inércia, todos esses princípios falamos de forma reiterada nas nossas aulas anteriores, quando falávamos de jurisdição. Só fiz um retrocesso aqui. E aí, colocamos aqui como importante, quando se fala de jurisdição e até sobre competência, importante que se saiba o artigo 92 da Constituição Federal. Lá no artigo 92, ele vai te falar sobre os órgãos do Poder Judiciário. Você precisa saber exatamente qual é a função, qual é a competência de cada órgão do Poder Judiciário. E aí, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Eu coloquei aqui para vocês, para facilitar. STF, Conselho Nacional de Justiça, falamos isso na nossa aula, na nossa aula específica sobre esse assunto, a importância do CNJ como órgão de ouvidoria, de consultoria do STF. Não é um órgão, não é grau de recurso. O CNJ está vinculado ao STF como órgão de ouvidoria, de consultoria. Abaixo, o STJ, tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares. Aqui eu estou falando das justiças especiais, que são 3, tá? Tem o justiça comum e justiça especial. Justiça especial se subdivide em 3, eleitoral, militar e trabalhista. Falamos de forma reiterada sobre isso. E aí está aqui o organograma do Poder Judiciário. Já trabalhamos ele nas aulas anteriores, eu só trouxe para reforçar, já que aulas anteriores tivemos muitos alunos faltosos. Olha o organograma do Poder Judiciário, explicamos exatamente na época a composição da Justiça Comum, composição da Justiça Especial, falamos sobre os graus de instância, vocês percebem aqui do lado direito. Temos a primeira instância, temos a segunda instância, temos a instância extraordinária com os tribunais superiores, tá? Instância extraordinária
encontram-se todos os tribunais superiores e a instância constitucional, que é lá o STF. Olha como o CNJ ele tem a setinha vinculada estritamente ao STF, reforçando a ideia de que o CNJ é um órgão de ouvidoria e de consultoria do STF. Abaixo do STF, olha aí os órgãos que possuímos, os tribunais superiores, as instâncias extraordinárias, STJ, TST, TSE. Importante verificar que o STJ ele está apenas vinculado à justiça comum. Você percebe que as setas da justiça comum é que conseguem chegar ao STJ, ou seja, uma ação que inicia lá no juiz de direito de uma vara comum, lá na primeira instância, se recorre ao Tribunal de Justiça e você consegue chegar ao STJ. Todas as ações minhas que iniciam lá no juiz de direito, eu consigo sempre chegar ao STJ? Qual é o requisito que eu vou ter que demonstrar? Qual é o que a gente chama de juízo de admissibilidade? Qual é o juízo de admissibilidade que eu vou precisar demonstrar para que uma ação minha que iniciou aqui no juiz de direito, lado esquerdo aqui da tela de vocês, consiga chegar ao STJ? Primeiro eu tenho que recorrer ao TJ, depois, como que eu consigo levar esse processo do TJ ao STJ? Eu vou precisar demonstrar o quê? Afronta a uma norma infraconstitucional. Para chegar ao STJ, eu tenho que demonstrar afronta a uma norma infraconstitucional. Quais são as normas infraconstitucionais? Tudo que está abaixo da Constituição Federal. Constituição Federal é a nossa Carta Magna. Constituição Federal é o guardião da Constituição. Desculpa, STF é o guardião da Constituição Federal. Então, tudo que está abaixo da Constituição Federal é norma infraconstitucional. Ou seja, todos os códigos, Código Penal, Código Civil, Código Trabalhista, Código de Processo, tudo que está abaixo da Constituição Federal é uma norma infraconstitucional. Para eu conseguir levar o meu processo até o STJ, eu tenho que demonstrar essa afronta a uma norma infraconstitucional. Houve, excelência, uma afronta a uma norma do direito penal, houve uma afronta a uma norma do direito civil, houve uma afronta a uma norma, enfim, a uma norma infraconstitucional. Aí sim, eu consigo passar pelo que a gente chama de juízo de admissibilidade e esse meu processo chegar ao STJ. Da mesma forma, a justiça comum, ela também compõe a justiça federal. Justiça federal também compõe a justiça comum, assim como a justiça estadual. Qual é a diferença da justiça estadual para a justiça federal? Está aqui do lado esquerdo da tela de vocês. Eu vou ter que analisar quem são as pessoas aí envolvidas nesse processo. Para mim saber se aquele meu processo eu vou dar entrada na justiça comum, estadual ou federal, eu tenho que analisar quem são as pessoas envolvidas. Se porventura uma das pessoas envolvidas for um ente federado, for um ente federal, é o INSS, é uma das entidades federais, se é algum ente federal, eu já sei, é uma ação que eu vou entrar contra a União. Se tem um ente, pelo menos um, em um dos polos, autor réu, é um ente federal, eu já sei que isso não é competência da Justiça Comum Estadual, é competência da Justiça Comum Federal, tá? Entro com a ação lá no juiz federal, recorro para o Tribunal Regional Federal e aí tenho a possibilidade de levar essa ação ao STJ. O que eu vou precisar demonstrar novamente? Afronta uma norma infraconstitucional, tá? Do STJ, aqui lado esquerdo da tela de vocês, como é que eu consigo chegar com esse processo lá no STF? Como é que eu consigo levar um processo meu que está lá no STJ para ser avaliado, analisado pelo STF? O que eu vou precisar? Hein? Lembra que falamos isso nas aulas anteriores? Pessoal que estava aqui nas aulas anteriores. O que eu preciso demonstrar
para que um processo meu que está aqui no STJ consiga ser aceito, ou seja, passe pelo juízo de admissibilidade do STF. Hein, pessoal? Quem comenta sobre isso? Hã? Ninguém? Pessoal, para chegar no STF, precisa haver afronta a uma norma constitucional, desculpa. Para chegar ao STF, eu preciso demonstrar afronta à Constituição. Eu só consigo pegar esse meu processo bem aqui do STJ e chegar ao STF se eu consigo demonstrar, excelência, houve uma afronta a uma norma da Constituição Federal, artigo 5º, artigo 7º foi afrontado nos termos tais, tais, tais e tais. Ou seja, eu preciso demonstrar que houve afronta à norma constitucional para que esse meu processo seja aceito no STF. Ou seja, suba, saia do STJ, seja aceito no STF, tá? Falamos sobre isso também nas nossas aulas anteriores. Superando justiça comum, temos a justiça especial. Quem é que compõe a justiça especial? São 3 esferas especiais. São 3 áreas específicas que só trabalham aquela matéria, que só julgam determinadas matérias. A área trabalhista só julga, só decide sobre relação de emprego, de empregado, de empregador. A área eleitoral só resolve situações de eleição, situações eleitorais em geral. A área militar, tudo que envolve militares, e é importante, quando se fala militares aqui, da Justiça Especial, são os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Militar, tá? Âmbito estadual, a competência é da Justiça Comum, muito cuidado com isso. Militares aqui da Justiça Especial são os militares que compõem as Forças Armadas, tá? Marinha, Exército e Aeronáutica. Eles que têm competência para serem julgados por essa Justiça Militar aqui específica. Ok. Percebem que eles possuem tribunais de segunda instância, tribunais regionais, né? A Justiça do Trabalho possui um tribunal regional, que é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Justiça Eleitoral também tem um tribunal regional, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Justiça Militar tem já o Superior Tribunal Militar, tá? Percebe que a Justiça Militar é um pouco diferente das demais. Ela tem apenas um Superior Tribunal Militar que fica ali entre a segunda instância e a instância extraordinária. É a única diferença entre todos. É o único que não tem uma instância extraordinária específica. Ela tem um Superior Tribunal Militar que funciona como um tribunal regional e um tribunal superior, tá? Saindo do STM aqui, o Superior Tribunal Militar, eu só consigo chegar ao STF, tá? TRE, saindo do TRE, eu consigo ter um tribunal superior específico para isso, Tribunal Superior Eleitoral, e o TRT, eu tenho um tribunal também superior específico para tratar dessa matéria, TST. Chegando nesses tribunais de instância extraordinária, eu consigo chegar ao STF desde que eu demonstre a afronta a uma norma constitucional. Ok? Importantíssimo que vocês gravem essa organização, esse organograma, por isso que bato na tecla o tempo inteiro, da visualização de vocês, da memorização e do entendimento sobre cada instância, como chegar em cada instância, qual é a competência de todos esses órgãos, tá? Qual é a competência do STF, ou seja, cada órgão desses, ele possui competência originária. Tribunais superiores, eles possuem competência originária, ou seja, são determinadas ações que já iniciam neles. Então, é importante que vocês saibam isso, tá? Isso é matéria constitucional, vocês já devem ter visto isso no direito constitucional, mas é importante que você volte aqui, porque durante as disciplinas de processo, o tempo inteiro isso vai ser voltado, e você precisa ter esse entendimento desse organograma do Poder Judiciário. Ok.
Características aqui da jurisdição, substitutividade. O Estado ele é um terceiro imparcial, né, que substitui a vontade das partes. Inafastabilidade, não se pode excluir ameaça ou lesão a direito. O Estado está ali como um poder que é inafastável. Todo momento em que ele é acionado, ele precisa dar uma resposta, tá? Não se pode excluir qualquer tipo de ameaça ou lesão a direito. Imperatividade, a jurisdição é apta a fazer valer a sua autoridade, impondo a sua decisão, independentemente se as partes concordam ou não, se há aí a discordância, se foi justo ou não aquela decisão. A partir do momento que você atribui isso a um poder do Estado, ele tem essa força de imperatividade, de comando, tá? E de autoridade para decidir aquela situação. Aptidão para imutabilidade. Anteriormente, falava muito que a jurisdição tinha característica de imutável. Esse termo era muito pesado, e aí hoje o que a gente fala é aptidão para ser imutável. Tá? Em regra, as decisões judiciais, elas, em regra, têm aptidão para serem imutáveis. Elas trazem segurança jurídica, definitividade. Entretanto, tem algumas situações em que dá para se rever algumas situações, tem uma ação específica para mudar trânsito em julgado de sentença condenatória, tá? É uma ação específica, que é a ação rescisória. Vocês vão ver depois lá em direito processual civil. Então, é por isso que o termo correto é aptidão para ser imutável, porque a regra realmente é essa, que toda decisão judicial tem essa característica de imutável, tá? Óbvio, depois de transitar em julgado. Até transitar em julgado, eu tenho ali a possibilidade de recorrer e aquela decisão ser mudada, de acordo com o entendimento de cada tribunal. Entretanto, depois que eu chego no último grau de recurso, ela acaba tendo essa característica de imutável, exceto uma situação que vocês vão ver lá no processo civil, que dá para mudar trânsito em julgado, tá? Entretanto, isso não é a regra, é a exceção, tá? A regra é exatamente essa característica aí da imutabilidade. Inércia, né? Volta lá aqueles princípios do direito processual civil, que falamos tanto, e da teoria geral do processo, que uma das características do Estado é essa pacificação, é essa inércia, é estar aí parado esperando ser provocado pelas partes. Aqui foi exatamente nossa aula passada, ou a aula anterior, critérios de competência, tá? Quando a gente fala de competência, a gente está falando do limite da jurisdição. A jurisdição é algo maior, jurisdição é una, né? Entretanto, há um limite para cada órgão decidir. Então, competências fala que é o limite da jurisdição, até onde eu posso, aquele juízo, até onde ele pode decidir, qual é o limite para isso. Então, existem alguns critérios de competência. Aí só fiz esse quadro para que vocês relembrem, que foi a aula passada. Critério objetivo, critério funcional, critério territorial de competência. A competência ela pode ser limitada em razão do valor da causa. Tanto é que temos os juizados especiais, que são causas de menor complexidade, causas de menor valor, tá? Causas até 40 salários mínimos, eu consigo entrar com ação no juizado especial estadual. Juizado especial federal, as causas são até 60 salários mínimos, tá? Então, até 40 salários mínimos, eu não preciso entrar no fórum comum. Eu tenho um juizado especial que tem competência para analisar aquela minha ação, esse meu processo. Tá? Então, a competência ela é delimitada também pelo valor da causa. Então, juizado especial estadual, 40 salários mínimos, é a limitação. Juizado especial federal, 60 salários mínimos. Competência em razão da matéria. Temos a competência em razão da matéria. Tanto é que você percebe que os órgãos do Poder Judiciário, eles são divididos pela competência. Área trabalhista, juiz do trabalho, TRT, a competência deles é tratar de matéria trabalhista.
juiz eleitoral, tribunal regional eleitoral e assim sucessivamente, eles têm competência para analisar matéria eleitoral. Ou seja, a competência, ela também é delimitada pela matéria, tá? Ou seja, você divide, você consegue fazer essa divisão em razão da natureza jurídica ali da ação a qual vai ser discutida. Competência em razão da pessoa, isso também é muito importante. Tem alguns cargos, algumas funções que possuem um órgão julgador próprio, né? Tem competências, o governador do estado, ele tem um local de competência própria para uma ação em que ele for vinculado. Presidente da República, ele tem aí foro de prerrogativa de função, ou seja, ele pode ser julgado por um órgão competente para isso. É diferente de cidadãos comuns, tá? Que são julgados aí por um tribunal comum, ou seja, a competência ela também é determinada em razão da pessoa envolvida na situação. Então, aí a importância de você receber um caso concreto e conseguir visualizar, tá? Se há uma competência em razão do valor, se há uma competência em razão da matéria, se há uma competência em razão da pessoa. Foro geral e foro especial, a gente falou muito sobre isso. Quando eu falo de território, de local, aonde que eu vou dar entrada naquela ação, naquele processo, qual o local específico, eu estou falando de competência territorial, tá? Foro e não fórum, falamos sobre isso também, esse termo técnico. Foro é localidade, é território. Fórum, tá? É para mencionar sobre a estrutura física, né, onde fica ali sediado o Poder Judiciário, né? Então, quando se fala de competência territorial, que está aí para vocês, eu tenho que lembrar qual o local, e aí sempre lembrar do foro geral e do foro especial, que falamos isso na aula passada. Qual o foro geral, qual é a regra geral para processo civil? É foro do domicílio do réu, esse é o foro geral. Em regra, eu vou dar entrada na ação no foro do domicílio do réu, exceto se não for uma das situações de foro especial. E aí, as situações de foro especial, eu tenho que ir lá no CPC e verificar quais são as situações de foro especial. O CPC já me determina isso. É um rol taxativo. Eu não vou imaginar, eu não vou supor qual é o local que eu vou dar entrada na ação. Ou ele é um foro geral, se não é um foro geral, ele é um foro especial. Tá? E esse foro especial tá lá no CPC, artigo 46 e seguintes, ele vai te dar lá vários exemplos. Se é uma ação de alimentos, qual é o local mais apropriado, se é uma ação de divórcio, exatamente o que falamos na nossa aula passada, tá? Então, esse quadro aqui é muito importante para você conseguir localizar qual a competência específica de cada órgão, e isso vai te facilitar quando você começar a ter prática, quando for colocar realmente em prática esses conhecimentos. Incompetência. Quando se fala de competência, sabemos que isso é o limite da jurisdição. Quando se fala sobre incompetência, lembra lá da incompetência absoluta, incompetência relativa. Incompetência absoluta é um vício grave. Até coloquei para vocês aí, hipótese em que o ordenamento jurídico não admite alteração das regras de competência fixadas em lei. As incompetências absolutas, elas ferem de forma grave o ordenamento jurídico. Por isso que não dá para mudar, por isso que não dá para alterar, não há negociação aqui, porque aqui são critérios fixados por lei, tá? Eventual desrespeito a tais regras poderá ser alegado em qualquer grau e a qualquer tempo de jurisdição. A incompetência absoluta é algo tão grave que ela pode ser alegada tanto pelas partes ali interessadas, réu, autor e réu, quanto pelo juiz. E a qualquer grau de jurisdição, e a qualquer momento. Não existe um momento oportuno para se alegar incompetência absoluta. Esse foi exatamente o trabalho de vocês, né? A atividade que passei para enviar hoje foi exatamente sobre incompetência absoluta e relativa. Estou lembrando aqui.
Então, vocês devem estar craques nesse assunto, né? É algo que fere tanto o ordenamento jurídico que não dá para consertar, não tem conserto, tá? Os atos que foram decididos sobre incompetência absoluta são nulos de pleno direito, não deveriam nem ter iniciado, né? O que é nulo maculou, feriu no íntimo daquele instituto, não dá para reparar, não dá para mudar, ok? Já a incompetência relativa, ela é um vício leve, é um vício menos grave. Tanto é que o juiz nem pode declarar de ofício, tá? O juiz não pode se declarar de ofício incompetente relativo, tá? Ele tem que esperar as partes interessadas se manifestarem. É a atribuição das partes interessadas se manifestarem, tá? E existe um momento específico para isso, na preliminar de contestação, ou seja, no primeiro momento que o réu vem no processo, que ele se manifesta no processo, ele já tem que alegar essa incompetência relativa, tá? Na preliminar de contestação, tá? Caso ele não faça isso, vai ocorrer o fenômeno chamado de prorrogação de competência, ou seja, aquele juiz, ou aquele juízo, o termo correto é o juízo, e não se direcionar ao juiz, na verdade, o juízo é incompetente, né? Quando eu falo da pessoa do juiz, existem institutos próprios, que é o impedimento e a suspeição, tá? Quando eu falo da pessoa do juiz, eu estou falando de juiz impedido, juiz suspeito. O termo correto aqui é juízo. É o juízo que é incompetente. E aí, no caso, se a incompetência relativa e ela não for alegada no momento oportuno, no primeiro momento, que é na preliminar de contestação, aquele juízo que era incompetente se torna competente, ou seja, prorrogou, se incumbiu a ele a competência para decidir agora aquela causa que até então ele não tinha competência, mas acabou sendo atribuído a ele aquela competência em virtude de não ter sido alegado no momento certo, no momento oportuno. Tenho certeza que vocês colocaram isso no material, na atividade de vocês. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Dar alguma ponderação? Tudo ok, professora. Tá bem claro, professora. Ótimo. Então, vamos dando continuidade. E aí, falei para vocês, entramos no assunto ação, né? Ação como um direito subjetivo público. A ação nada mais é do que um direito, tá? Falamos de todas as teorias da ação, teoria civilista, teoria concreta, teoria abstrata, teoria eclética. E aí, só fazendo um panorama geral sobre a teoria da ação, quais são as características hoje da ação? A ação, ela é um direito, ele é subjetivo, ela é abstrato, ela é um direito público. O meu direito de ação não está condicionado a eu ter êxito ou não dentro de um processo, tá? Ter êxito ou não dentro de um processo vai depender muito de como esse processo vai andar, de como os atos processuais vão acontecer. Isso independe do meu direito de ação. No momento em que eu dou entrada a esse processo, eu já utilizei meu direito de ação. Ele não está condicionado, tá? Não está condicionado a ter sentença favorável. Ter sentença favorável ou não, isso é algo que vai acontecer dentro do processo, mas o meu direito de ação já foi utilizado no momento em que eu acionei o Estado, tá? Então, quando você lê essas teorias, você percebe que a cada teoria houve uma certa evolução, até chegar nas características da ação que nós temos hoje, que é algo abstrato, autônomo. Entretanto, a ação ela tem que respeitar algumas condições, alguns requisitos, né? Alguns pré-requisitos para que ela seja considerada válido. Tem a validade jurídica, eu preciso respeitar alguns requisitos, algumas condições, existem elementos específicos da ação.
E aí coloquei aqui para vocês elementos da ação. Quais são os elementos? O que eu sempre preciso observar dentro de uma ação? Partes, causa de pedir e pedido. São os 3 elementos da ação. Partes, óbvio que eu preciso ter as partes, autor e réu, requerente e requerido, reclamante e reclamado. Tecnicamente, é mais correto você usar para a área civil requerente e requerido. Para a área trabalhista, é mais usual reclamante e reclamado. Para a área criminal, autor e réu, né? Ou seja, tecnicamente é mais correto utilizar esses termos, mas é autor e réu, né? São pretensões ali resistidas. Causa de pedir é um outro elemento da ação. A causa de pedir, ela se subdivide em 2. Até pode depois colocar no caderno. Causa de pedir, ela tem a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota. São 2 causas de pedir. A próxima é a remota. Quais são elas? Nada mais é do que fatos e fundamentação jurídica. Fato e fundamentação jurídica são os 2 tipos de causa de pedir. Eu tenho que primeiro demonstrar os fatos, o que aconteceu, relatar, para depois colocar a fundamentação jurídica, tá? Onde eu encontro embasamento para estar solicitando aquilo ao Poder Judiciário. Não é só porque eu quero, é só porque eu acho que eu tenho direito, tá? Eu tenho que demonstrar isso com embasamento técnico, com fundamentação jurídica para isso. Existe respaldo no Código Civil, existe respaldo na Constituição Federal, existe respaldo no Código na área trabalhista, no Código na CLT, ou seja, eu tenho que ter respaldo jurídico para consubstanciar a minha ação. E isso eu vou fazer na fundamentação jurídica. Ou seja, a causa de pedir, ela se subdivide em 2, fatos e fundamentação jurídica. E depois vem o outro elemento, que é o pedido. O pedido é um elemento muito importante, tá? Não adianta só eu mencionar quem são as partes, relatar os fatos, colocar a fundamentação jurídica e não fazer um pedido bem feito, tá? O juiz, ele está delimitado ao que eu peço. Ele só vai dar o que eu pedi. Não vai imaginar que, se porventura o juiz estiver analisando o teu processo, ele olhar, a parte não pediu tal requisito, mas ele tinha direito. Estou observando aqui que a parte não pediu dano moral, mas eu acho que ele tem direito, então eu vou conceder. Pode fazer isso? Não. O juiz está delimitado ao pedido que a parte faz, tá? Então, por isso que é muito, muito importante você fazer o pedido de forma especificada, pormenorizada, para que não fique faltando nenhum pedido, porque caso você esqueça, o juiz não vai conceder, tá? Então, olha como a petição inicial, ela vai deflagrar o teu processo, né? Ela é a primeira peça processual dentro de um processo, é a petição inicial. E olha como os requisitos eu tenho que observar, porque eles vão ser observados durante todo o processo, eles vão nortear todo o processo. Então, elementos da ação, partes, causa de pedir e pedido. E aí, vamos lá. É justamente nesse sentido que o artigo 319 do novo CPC estipula como requisito da petição inicial. E aí depois passem pelo artigo para lerem com calma. Vocês vão voltar nesse artigo lá em processo civil 1, em processo civil 2, em 3, tá? Mas é importante que já saiam daqui, leiam o artigo que fala sobre os requisitos da petição inicial. O que eu não posso esquecer numa petição inicial, tá? Os nomes, prenomes, estado civil, existência de união, estado ou não, a profissão, o número de inscrição do cadastro de pessoa física ou jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio, o autor, o réu, os fatos, a fundamentação jurídica do pedido, o pedido e suas especificações. Olha aqui, olha todos os elementos da ação, tá? Aqui no artigo 319, tá? Ele já te diz o que eu tenho que colocar. Professora, toda ação que eu for formular, e aí toda petição que eu vou formular para deflagrar um processo, para dar utilidade, dar entrada, eu preciso observar o artigo? Preciso. Preciso observar todos esses requisitos? Precisa, tá?
num primeiro momento parece ser muita coisa, e você parece que não vai conseguir, vai esquecer algum, mas depois você vai ver que isso é muito automático, é muito natural, você acaba fixando aqui todos esses elementos que são indispensáveis para uma petição inicial. No primeiro momento parece ser muita informação, mas com o tempo vocês vão ver isso com muita naturalidade. O Código de Processo Civil estipula no artigo 329 que poderá o autor alterar o pedido ou a causa de pedir, como bem quiser, até a data da citação do réu. Então, até a citação do réu, ou seja, eu fiz a minha petição inicial, dei entrada, até esse réu ser citado, eu posso fazer retificações da minha petição inicial, tá? Eu posso alterar o pedido, esqueci alguma coisa, eu posso alterar a causa de pedir até a citação do réu. Lembre que falei para vocês que a citação do réu, ou seja, a citação válida do réu, é o momento em que a gente fala que o processo realmente se formou, tá? Só se fala que o processo se formou quando o réu vem nesse processo e assume ali a sua função de réu, tá? Então, até a citação dele, o autor pode fazer essas alterações. No entanto, após a citação, a alteração desses elementos somente poderá ocorrer com o consentimento expresso do réu. Caso contrário, a ação estará com seus elementos estabilizados, ou seja, após a citação do réu, ele precisa concordar que você faça aí alterações nesse pedido, nessa causa de pedir. Olha como é importante fazer uma petição inicial bem feita, né? Para que você depois não tenha que retificar, ou então até perca a possibilidade de retificar isso. Falamos aqui dos elementos da ação, entretanto, a ação ela também está condicionada, né, a duas condições. Condições da ação. As condições da ação foram reduzidas de 3 para 2. Hoje, o nosso CPC ele fala de 2 condições da ação e é colocado atualmente ao lado dos demais pressupostos processuais. Vocês vão falar sobre esses pressupostos processuais lá na disciplina de Processo Civil 1. Se porventura a gente tiver tempo, eu ainda posso mencionar sobre esses pressupostos processuais. Mas o importante é que vocês saiam daqui sabendo quais são as condições da ação. O que eu preciso observar para que essa minha ação esteja apta a produzir efeito? Legitimidade das partes e interesse de agir. Isso está lá no artigo 17 do Código de Processo Civil. São 2 as condições da ação hoje. Legitimidade e interesse de agir. A possibilidade jurídica do pedido era uma condição da ação, não é mais, tá? O novo CPC retirou do artigo 17 a possibilidade jurídica do pedido. Então, hoje eu só tenho 2 condições da ação. E até esse termo, condições da ação, se fala que ele hoje é inapropriado. Tanto é que o artigo 17 nem fala em condições da ação. Anteriormente ele falava. Hoje ele só fala que para postular em juízo, o autor precisa ter interesse e legitimidade. Até o termo condições da ação foi retirado do novo CPC. Então, muito atenta aí a essas mudanças que a gente havia também já falado anteriormente. Olha aqui, condições da ação, interesse para a causa e legitimidade, tá? Eu preciso ter interesse. Qual é o meu interesse com esse processo? Além do interesse, eu preciso ter legitimidade para aquela ação. Eu sou o titular daquele direito. Eu não posso entrar com uma ação em nome de uma outra pessoa. Eu tenho que ser, em regra, o titular do direito. Professora, mas tem situações em que não é a pessoa o titular e ela entra representando outra. Ok, mas essas situações são exceções previstas em lei. Eu jamais vou entrar com uma ação em nome de uma outra pessoa se eu não estou devidamente legitimado para aquilo. Pai, mãe, entra com ação representando seus filhos, porque pela lei eles têm legitimidade para isso. Tutor e curador, eles entram com ação para representar seus tutelados e curatelados, porque a lei faz essa previsão. Então, situações excepcionais
não sendo titular do direito, qualquer situação especial, excepcional, precisa ter previsão legal para isso, né? Eu não posso entrar com ação no nome de uma outra pessoa. Isso é o que a gente chama de legitimidade para a causa. Legitimidade ordinária é essa. É quando o titular entra com a sua ação em nome próprio, bater no meu carro, eu vou entrar com uma ação contra a pessoa que bateu no meu carro, pedindo lá indenização, danos morais, enfim. Eu tenho legitimidade para isso. Eu tenho interesse nessa causa. O prejuízo foi meu. Legitimidade extraordinária é exatamente essa em que você não é o legítimo titular do direito, entretanto, você tem autorização legal para postular no nome daquela pessoa, tá? E aí vem as situações de tutor, curador, os pais, quando representam seus filhos nas ações. Ok? Essas são as condições da ação, também falamos na aula passada. A legitimidade processual ou para a causa está ligada diretamente à titularidade do direito material. Isso é o que a gente chama de legitimidade ordinária. Ou da possibilidade autorizada por lei do exercício por pessoas que não possuem essa titularidade. Legitimidade extraordinária. Perfeito. Já o interesse processual está ligado à necessidade e utilização do provimento jurisdicional, somando-se à adequação do procedimento para a busca do direito tutelado. Quando a gente fala de interesse processual, eu tenho que demonstrar a necessidade, a utilidade de pedir aquele provimento judicial. Tudo isso eu tenho que comprovar na minha petição inicial. Excelência, eu preciso que essa pessoa me pague pelo prejuízo que ela me causou, porque eu não consegui sucesso de forma autônoma, tá? Olha aí a necessidade, eu preciso dessa utilidade, né, desse provimento jurisdicional. E aí, fiquei de colocar para vocês o modelo de petição. E aí, trouxe aqui um modelo de petição para que vocês comecem a se familiarizar com essa estrutura, tá? Essa estrutura vocês vão utilizar para todas as ações, para todas as áreas. Pode mudar um requisito ou outro, sim, mas a estrutura padrão é essa aqui. Primeiro eu tenho que identificar quem é o juízo. Olha aí a importância do estudo da competência, né? É o primeiro tópico aqui que eu vou demonstrar aonde é que eu vou dar entrada nessa ação. É na justiça comum, é na justiça especial, é no tribunal superior, é no tribunal de primeiro grau. Ou seja, o primeiro tópico da minha petição inicial, eu já tenho que saber sobre competência. Olha a importância de saber sobre jurisdição e competência. Já descobri. Pronto. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara cível, já que a minha ação é uma ação cível, da comarca de São Luís. Esse é o foro competente da minha ação, aconteceu aqui, o domicílio do réu é aqui, então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara, da comarca de São Luís do Maranhão. Depois, eu tenho que qualificar as partes. Olha aí, os elementos da ação, partes. Vou ter que colocar agora quem é o requerente, quem é o requerido, nacionalidade, estado civil, profissão, ou seja, toda a identificação de quem está solicitando, do requerente. Endereço, por intermédio do seu advogado, com endereço profissional, aí coloca o endereço do advogado, vem perante Vossa Excelência, conforme o artigo tal, você já vai ter que demonstrar aí, eu estou entrando com uma ação de indenização, qual é o artigo que diz que eu tenho direito a entrar com essa ação de indenização? Tá? Ajuizar, aí vem o nome da ação de indenização, aí no caso, com pedido de tutela antecipada, tutela provisória. Depois eu tenho que qualificar o requerido, o réu, né? Qualificação, estado civil, nacionalidade, inscrição no CPF, endereço, o domicílio é um dado muito importante, tá?
Se eu quero pedir justiça gratuita, eu tenho que colocar esse tópico da justiça gratuita, eu tenho que demonstrar, né, que eu não possuo condições financeiras de arcar com as custas desse processo, com os honorários advocatícios, tá? Sem que isso prejudique o sustento da família. Então, se eu quero pedir justiça gratuita, eu tenho que colocar esse tópico de justiça gratuita. Tem que comprovar isso. Depois, se... Olha como a estrutura pode mudar um pouco. Se eu tenho mais de 65 anos, eu ainda peço aí a tramitação prioritária, né? O autor é pessoa idosa, tem mais de 65 anos, conforme o Estatuto do Idoso, tem direito a uma tramitação mais rápida desse processo. Eu já menciono isso também na minha petição inicial, para isso alertar o juiz da necessidade de urgência. Ou seja, qualifiquei as partes. Agora eu vou para a causa de pedir. Qual é a primeira causa de pedir? Os fatos. Olha o próximo tópico que vem. Fatos, né? Causa de pedir, coloquei aí. Vou ter que colocar o que aconteceu em ordem cronológica, né? Para que se faça entender, né? Como realmente aconteceu de fato, que eu estou contando. Próxima causa de pedir, do direito, ou então fundamentação jurídica, a mesma coisa. É onde eu vou colocar meu embasamento técnico, meu embasamento jurídico para estar pedindo aquilo, para estar pedindo esse amparo jurídico. Se há necessidade de tutela provisória, de urgência, eu também vou colocar, vou abrir um tópico só para demonstrar que eu preciso desse provimento judicial de forma rápida, séria, ele não dá para esperar. Eu estou solicitando uma cirurgia que meu plano de saúde não concedeu. Eu tenho que colocar um tópico para chamar atenção, para que o juiz veja que há necessidade de uma tutela aí antecipada, que não dá para esperar o final do processo. Então, eu faço um tópico também para demonstrar essa necessidade, urgência. E aí vem o último elemento da ação, que são os pedidos. Olha como é bem grande, tá? Aqui é só um modelo, tá? Vocês vão ver que dependendo da ação, esses pedidos aqui são muito maiores. Eu coloquei só os pedidos mais comuns, que não tem como esquecer, que a gente sempre tem que pedir, que é padrão. Mas os pedidos, eles ficam... acho que boa parte da ação é consumida pelos pedidos, tá? Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência o deferimento da justiça gratuita, já que eu falei que eu preciso de pedir, né? Deferimento de justiça gratuita. Hoje, com o novo CPC, existe um requisito no pedido que tem que ser observado, que é a designação de audiência prévia de conciliação. Isso não era requisito antes do CPC de 2015, mas 2015 para cá, eu já tenho que demonstrar se eu tenho interesse em conciliar. Olha como a conciliação é algo que vem tomando grande importância, que lá no meu pedido eu já tenho que demonstrar isso, né? Designação de audiência prévia de conciliação, nos termos do artigo 319. O novo CPC, ele já fala dessa audiência de conciliação, passou a ser algo importante, que precisa ser mencionado, se há interesse em conciliar, então já tenho que dar essa indicação aí para o advogado do réu, se eu, enquanto advogado do autor, se o autor tem interesse em conciliar, então já coloco essa informação na minha petição inicial. Citação do requerido, eu tenho que pedir a citação, né? Se eu pedir liminar... Oi. Desculpa. Pode falar. Eu posso falar que o item B é uma economia processual? Sim, com certeza. O requisito agora de você já mencionar essa possibilidade de conciliação ou não, isso é em virtude do princípio da economia processual, tá? De dar celeridade ao processo, né? Se eu, autor, já demonstro para o réu que tem sim uma possibilidade da gente conciliar, é óbvio que na primeira audiência de conciliação, o réu já vai preparado ou com alguma proposta de conciliação, ou seja, tende sim a ser mais rápido, tá? Então, a ideia de já colocar isso nos requisitos da petição inicial é exatamente para já dar uma noção para o réu, quando
o advogado receber lá a petição inicial, ele já observar, não, aqui, ó, o autor já deu um sinal de que tem sim uma possibilidade de acordo, então já vamos chegar em audiência com uma proposta feita, uma proposta razoável. Então, é em virtude do princípio, é em virtude de toda essa mudança de paradigma no novo CPC, né? De trazer celeridade, economia processual. Perfeito, Juan. E aí, se eu pedir liminar, se eu mencionei sobre um pedido de urgência, eu vou ratificar novamente aqui no pedido. Excelência, venho ratificar o pedido da liminar, com tais detrimentos, enfim, eu tenho que especificar novamente. A professora parece ser muito redundante, né? Eu coloco tudo na fundamentação e depois eu tenho que reforçar tudo no pedido. É exatamente isso. Por isso que o pedido ele tem que ser especificado. Eu tenho que detalhar tudo o que eu quero de forma pormenorizada. Mesmo que eu já tenha mencionado isso na fundamentação, mesmo que eu já tenha dado ideia disso nos fatos, na fundamentação jurídica, eu preciso mencionar isso no pedido, tá? Condenação do réu ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, né? Pretende provar o alegado por todos os meios de provas admitidos em direito. Aqui na petição inicial, se eu já tenho documentação para comprovar o que eu estou alegando, eu já junto logo na petição inicial toda a documentação hábil para comprovar o que eu já estou alegando na petição inicial. Boto o valor da causa, é um requisito que eu tenho que observar, tá? O valor da causa, o novo CPC, ele fala que o valor da causa é um requisito que precisa ser colocado, mesmo que seja uma indenização por dano moral. Anteriormente, antes do CPC anterior, era muito comum os advogados pedirem o dano moral, entretanto, não botar o valor. Deixava para que o juiz arbitrasse, tá? Excelência, meu cliente tem direito a um dano moral, entretanto, deixo para que você arbitre aí o valor de dano moral. Hoje, o novo CPC, ele já diz que você tem que determinar qual é o valor do dano moral que você pede, tá? Ok? E aí, há os requerimentos finais que a gente fala, né? Nesses termos, pede deferimento, local, data, assinatura do advogado e a sua OAB aí devida, tá? Essa, pessoal, é a estrutura de uma petição inicial, tá? Vai mudar um pouco, tá? Pode ser que você acrescente algo ou não. Esse aqui é só um modelo. Quando vocês forem criando prática, vocês vão criar uma forma própria sua, uma característica própria, um jeito, um estilo próprio de você formular a tua petição inicial. Entretanto, esses requisitos, essa ordem aqui tem que ser respeitada, tá? Óbvio que cada um vai criar um estilo próprio de fazer a sua petição inicial, entretanto, sem mudar essa estrutura aqui, que é a estrutura geral de uma petição inicial. Olha como as condições da ação e os elementos precisam estar aqui na petição inicial. Então, vocês vão colocar em prática o que vocês estão vendo hoje lá na cadeira de processo, lá na cadeira de prática civil. E aí chegamos às funções essenciais da justiça. Aqui a gente já finaliza a unidade 3, já estamos iniciando a última unidade nossa da nossa ementa. Funções essenciais da justiça. Para a garantia dos direitos fundamentais, como o direito à educação, é necessário que todas as pessoas tenham oportunidade de exigi-los. De fato né? Para que a gente fale realmente em acesso à justiça, que a gente tanto vê, é preciso que todo cidadão tenha realmente, de fato, esse acesso à justiça. E para que haja esse acesso à justiça, é importante que outros órgãos tenham sido criados para facilitar isso. A Defensoria Pública é um órgão, é uma função essencial à justiça, porque ela veio exatamente para dar essa possibilidade para quem não tem recurso, possibilidade de custear, né, uma ação, um processo, que isso não impedisse ela de entrar com uma ação. Imagina, eu não tenho recursos, não tenho como entrar com o processo, porque processo precisa, sim, de pagamento de custas, o processo ele se mantém com pagamento de custas. Alguém que não tivesse condições
de custear um processo, estaria inviabilizado de entrar com uma ação, né? De utilizar o seu direito de ação, de ajuizar um processo. Então, isso, cadê o acesso à justiça aí que tanto se fala? Então, para isso, a importância dessas funções essenciais à justiça. Essas funções foram materializadas em determinados órgãos que foram criados meramente para o desempenho das supramencionadas funções. Uma inovação que foi da Constituição Federal de 88, que prevê no seu capítulo 4, artigo 127 a 135. Então, passo por esses artigos 127 a 135, que fala sobre as funções essenciais da justiça. E quais são as funções essenciais da justiça? Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Essas são as funções essenciais da justiça. O MP, a Advocacia Pública e Privada é muito importante para que haja esse acesso à justiça, e a Defensoria Pública também, tá? Eu vou tirar esse slide e vou colocar o slide que eu fiz só de funções essenciais da justiça. Deixa eu dar uma alterada aqui. Está carregando novo material. Só um minuto enquanto o material carrega. E aí, agora, de fato, a gente vai iniciar nossa última unidade, que é falar sobre essas funções que são essenciais à justiça. Pronto. Funções essenciais à justiça. E aí está aquele panorama que estava no slide anterior. Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Advocacia Privada. E aqui a gente inicia a nossa última unidade. O Poder Judiciário é composto por juízes e tribunais, cuja organização é conferida prioritariamente pela Constituição Federal. Já vimos isso de forma reiterada sobre toda aquela organização do Poder Judiciário. Desta forma, são órgãos componentes do Poder Judiciário. O que compõe o Poder Judiciário? E isso a gente já visualizou nos slides anteriores. Os juízes, né? Juízes monocráticos, né? Que são aqueles juízes de primeiro grau, e os tribunais superiores, que é compostos, né, de colegiados, são vários juízes compondo ali um colegiado. Por isso que decisões de instância superior não é decidido por um, tá? Decisões monocráticas acontecem na primeira instância. Tribunais, as decisões são colegiadas, né? Isso está no artigo 92 da CF, que estava no slide anterior e que já havíamos analisado. Aqui está novamente o órgão do Poder Judiciário de uma outra forma, diferente de como estava lá anteriormente, né? Mas são os mesmos: STF, CNJ, STJ, os tribunais regionais federais, juízes e tribunais de trabalho, juízes eleitorais, militares e territórios. Esse quadro é importante. Eu vou deixar esse quadro na tela para que vocês leiam, analisem, tá? Eu vou dar 5, 10 minutinhos de intervalo, só para que a gente consiga beber uma água, ir ao banheiro e retorne. Eu vou deixar esse quadro na tela para que vocês fiquem analisando, e aí a gente volta a analisar exatamente aqui, tá? Ok? Todo mundo consegue ouvir perfeitamente? Sim, professor. Sim. Sim, professora. Vou sair só para beber uma aguinha rapidinho e vou deixar esse quadro aqui para que vocês fiquem analisando. Cara, minha garganta tá muito.
Vamos lá, pessoal, vamos retornando. Todo mundo ouvindo perfeitamente? Sim, professora. Sim, ótimo. Sim, professora. Ótimo, obrigada pelo retorno. Essa estrutura que eu coloquei para vocês, tá? É para que vocês tenham uma noção. Ana, por favor, diminui o seu som. Isso. Tá dando interferência aqui o som. Coloquei essa estrutura para vocês, para que vocês vejam, né, como cada competência existe um termo específico, existe uma característica específica, tá? Justiça, eu tenho a estadual e a federal, e aí eu vou analisar de cima para baixo. Justiça, eu tenho a estadual e a federal, como a gente já havia falado anteriormente, né? Eu tenho os órgãos de primeiro grau e segundo grau. Região, quem está subdividido em região são os tribunais regionais. Então, eu tenho o Tribunal Regional da Primeira Região, Justiça Federal, né? Tribunal Superior Federal, ele é dividido por região. Justiça do Trabalho é subdividida também por região. Então, o nosso TRT, né, o nosso Tribunal Regional do Trabalho é da 16ª região. Então, quando vocês observarem essa divisão por região, divisão de território nacional em espaço geográfico para implementação de órgãos de primeiro e segundo grau, para facilitar essa organização de todos esses órgãos do Poder Judiciário nacional, para que haja uma subdivisão, foi dividido por regiões, tá? Seção judiciária, a Justiça Federal é dividida por seção judiciária, tá? Parcela de uma determinada região da Justiça Federal refere-se a estados membros da Justiça Federal. Então, a Justiça Federal ela é dividida por seção judiciária. Comarca, tá? É a unidade jurisdicional do território dos estados e membros, objetivando administrar a justiça. Então, para facilitar essa organização, a justiça estadual ela é dividida por... Então, lembra que eu falei para vocês, se você pegar a lei de organização judiciária, que é aquela lei estadual, até no próprio site do Tribunal de Justiça do Maranhão, você vai conseguir ver a lei de organização judiciária. Ele é uma lei estadual que regula, que divide, tá? Todo o judiciário maranhense. Qual é a divisão de comarcas? Quantas comarcas temos? Né? Ou seja, para abarcar todo o estado, quantas comarcas foram divididas? Quem são os juízes que respondem por cada comarca? Então, essa subdivisão de comarca, ela é feita dentro da Lei de Organização Judiciária Estadual. Vara é uma das unidades jurisdicionais descentralizadas de uma comarca. Então, as comarcas, elas são subdivididas em varas, né? Tem a ver com a matéria. Então, a comarca de São Luís, ela tem várias varas. Ela tem a vara da família, ela tem a vara civil, ela tem a vara penal, ou seja, é uma subdivisão ainda, né? As comarcas ainda são subdivididas dependendo da matéria, né, da competência da matéria, ela ainda é subdividida em varas, tá? Tem as câmaras, tá? Uma das unidades de desmembramento dos tribunais para a divisão dos trabalhos, normalmente é desmembrado por matéria. Então, os tribunais, eles são divididos também em câmaras. Essa divisão, esse desmembramento, também tem a ver com a matéria. Então, temos Câmara Civil, Câmara Penal, Câmara Trabalhista, Câmara Criminal, né? Que é exatamente concentrar as matérias, as mesmas matérias em um mesmo local, em uma mesma Câmara. Então, os tribunais, eles têm essa subdivisão em câmaras. Tribunal de Justiça do Maranhão, se vocês forem lá, vocês vão ver nas reuniões, nas portas, Câmara Civil, Câmara Criminal, Câmara da Fazenda Pública e assim sucessivamente. Instância é grau de recurso, né?
Eu tenho a primeira instância, a segunda instância, a instância extraordinária. A instância é grau de recurso, ok? Esses aqui são alguns dos termos que a gente usa muito, que vocês vão ouvir bastante a partir de agora. Então, tem que começar a se familiarizar com esses termos. Essa estrutura já falamos, já explicamos bastante. Feitas essas considerações acerca da estrutura do Poder Judiciário, vamos começar o nosso estudo para analisar as funções essenciais da Justiça. Vamos analisar primeiro um órgão competente, uma função competente e de muita importância nessa estrutura do Poder Judiciário, que são os juízes, né? Os juízes, eles são muito importantes em toda essa administração da justiça, né? O termo juiz ou magistrado também é utilizado para designar aquele agente público. O juiz é um agente público que exerce preponderantemente a função jurisdicional de um Estado. O juiz é sujeito do processo, como as partes, entretanto, ele é um sujeito diferente, porque nesta relação, ele está representando o Estado. Então, as partes estão ali de forma parcial, né? Autor e réu, requerente e requerido, eles são parciais. Já o juiz, ele está ali representando o Estado, entretanto, ele tem uma característica muito importante, que é a imparcialidade. Ok? Então, o juiz, ele está ali como um agente público, representando ali o Estado naquela situação, e aí, para isso e por isso, ele precisa ter uma atuação equidistante, imparcial, séria, né, na atuação dessa sua função, muito importante, tá? Temos os juízes de primeiro grau, que a gente chama de juízes monocráticos, ou juízes de primeira instância. Lá na minha comarca, lá em Itapecuru, tem um juiz lá na comarca. Esse é o que a gente chama de juiz de primeiro grau, ou juiz de primeira instância. Se você recorre daquela decisão monocrática, de um apenas, vai para um tribunal superior, né? No caso, Tribunal de Justiça do Maranhão, e lá a decisão será colegiada, né? Desembargadores, eles são juízes também, né? Os desembargadores são escolhidos por juízes, por antiguidade no exercício da magistratura ou do merecimento. Quem chega a desembargador era juiz monocrático. Entretanto, existe na lei de organização judiciária do Estado, existe uma ordem de merecimento e antiguidade para a promoção dos juízes, tá? Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, é ele que fiscaliza o Poder Judiciário, ele que cria as metas para que as varas, né, atinjam as determinadas metas. Anualmente, cada vara, ou seja, cada juízo, ele tem que emitir relatórios de produtividade para o CNJ, demonstrar quantos processos foram decididos, foram finalizados naquele ano. E é isso que vai levar-se em consideração para a promoção daquele juiz, daquela vara, para merecimento e por antiguidade, para que ele saia daquela comarca lá longe, no interior do Maranhão, e chegue até a comarca final, né, a entrância final, que é São Luís, até depois, quiçá, chegar a ser desembargador, né? Então, entretanto, em regra, os juízes são, os desembargadores são juízes que chegaram, né, nesse nível maior, de acordo com a Lei de Organização Judiciária do Estado. Entretanto, também tem os desembargadores que são nomeados através do 5º Constitucional, né, que abrange advogados e membros do Ministério Público, tá? É o que a gente chama de 5º Constitucional. É a possibilidade de advogados e membros do Ministério Público conseguirem chegar também ao cargo de desembargador, mesmo não tendo sido juízes de primeiro grau. É uma exceção que se tem a essa possibilidade de compor, né, na função de desembargador, é o que a gente chama de 5º Constitucional. Isso é para que a Corte Superior, né, o Tribunal de Justiça, ele tenha
membros que venham de várias áreas, e não só da magistratura, que é a regra, né? Juízes que foram aprovados no concurso e assumiram essa função tendem a ter mais chance de chegar no cargo de desembargador. Entretanto, temos a possibilidade de ascensão ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional, tá? De qualquer forma, independente da nomenclatura, podemos afirmar que a atuação desse agente estatal tem uma finalidade muito importante. Caberá ao juiz a condução do processo. Então, quando a gente fala qual é a importância do juiz no processo, ele é o administrador do processo, é ele que conduz o processo, ele que vai estar atento se os princípios foram observados, ele que vai estar atento ao devido processo legal, tá? Então, ele é que conduz todo o processo. Pessoal, por favor, silenciem aí o áudio de vocês. Ana Vilene. Ana, por favor. Silencie, por favor, senão interfere aqui. Então, a grande importância dessa função do juiz é essa condução do processo, tá? O autor tem, como vimos, a prerrogativa de dar início ao processo, né? O autor é ele que dá início ao processo, entretanto, cabe ao juiz o dever agora de conduzir esse processo, tá? De dar andamento a esse processo, óbvio, de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com o que a Constituição fala e todos os princípios basilares do direito constitucional, tá? O juiz ele tem uma característica importante porque ele é um sujeito imparcial aí nessa relação. Enquanto as partes, elas são totalmente parciais, cada um defendendo o seu direito, o seu posicionamento, o juiz tem que vir aí distante, equidistante das partes. Obviamente, em se tratando de... Momento, acabei tirando aqui. Vamos lá. Obviamente que, em se tratando de prestação de serviço público, a atuação jurisdicional tem uma razão de ser, atender às prestações jurisdicionais. Então, a grande importância aí é realmente conseguir atender a sociedade de uma forma satisfatória, de uma forma célere, por isso a importância que tem o juiz aí como condutor desse processo. A atuação dos juízes, portanto, apenas se justifica se for apta a efetivar, a solucionar os conflitos existentes entre as partes. Por isso que tem aí o CNJ, que é esse órgão que fiscaliza a atuação do juiz. A gente tem a falsa impressão de que o juiz manda em tudo, o juiz ninguém fiscaliza ele. Isso não é verdade, pessoal. O CNJ, ele faz isso, tá? Anualmente, tá? E com muito rigor. Então, quem trabalha em vara, no tribunal, quem é assessor, sabe disso, né? Que temos metas mensais, anuais, e tudo isso reflete, óbvio, para o juiz que tem competência para aquela situação. Desta sorte, ao lado do juiz que desempenha a função de sujeito imparcial, temos as partes, autor e réu, que são manifestamente parciais. E assim é pelo fato de que cada qual exporá nos autos do processo o seu ponto de vista, os seus argumentos. Então, autor e réu vão vir para o processo com todo o seu aparato, com todos os seus meios de provas possíveis e admitidos em direito, para comprovar o que eles estão alegando, para reforçar o que eles estão defendendo, e o juiz vai estar ali como essa função importante de conduzir esse processo, entretanto, uma função imparcial. O juiz ele tem uma característica muito importante, que é do livre convencimento. O juiz ele tem liberdade na sua convicção, tá? Mas essa liberdade na convicção não é algo que já tem que vir predeterminado. O juiz não pode vir com uma causa já pendente, quem vai ganhar ou quem vai perder em virtude da pessoa
tá? Isso não pode acontecer. Ele tem liberdade para decidir, para sentenciar, de acordo com o seu livre convencimento. Entretanto, ele vai ter que justificar, né, por que ele está decidindo daquela forma, por que ele pensa daquela forma, tá? É muito importante esse princípio. Princípio da persuasão racional do juiz. Eu, enquanto partes, autor e réu, podem persuadir o juiz o tempo inteiro, né? Ou seja, tentar convencê-lo que a sua tese, a sua defesa é mais satisfatória. Entretanto, o juiz tem essa liberdade, né, de motivar e de decidir de acordo com a sua convicção. Entretanto, ele vai ter que motivar, ele vai ter que justificar o entendimento dele. Ok. Então, quando eu falo de processo, né, eu estou falando de autor, réu e juiz. Essas são as figuras aí dentro de um processo, né? Segunda função essencial, a justiça. Juiz é muito importante, sem dúvida, ele é que conduz. Uma função essencial, a justiça, advogado. Tá? O advogado ele tem uma função imprescindível na administração da justiça. As partes, elas precisam estar representadas por seus advogados. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, não basta ser só bacharel em direito, eu preciso ter a minha inscrição, tá? Eu preciso estar regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um requisito para o exercício da profissão, tá? O advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Artigo 133 da Constituição Federal. Advogado é indispensável à administração da justiça. É exigida a presença de advogado representando as partes, justamente para que se configure uma atuação técnica do seu interesse em juízo. Basicamente, a serenidade e os conhecimentos técnicos são as razões que legitimam a exigência de participação do advogado na defesa das partes. Então, olha a importância do advogado com o seu conhecimento técnico, né, com o seu rigor, né, formal, a sua exigência técnica para representar, assim, as partes envolvidas dentro de um processo. E aí, quando a gente fala do advogado, a gente está falando de uma capacidade importante. O advogado, ele possui capacidade postulatória. Guardem isso, tá? Capacidade postulatória. Quem é que tem capacidade postulatória? Autor e réu tem capacidade postulatória? Não. Só o advogado devidamente habilitado tem capacidade postulatória para atuar no processo, tá? A professora tem alguma exceção a essa exigência de representação em processo através de advogado? Tem, tá? Uma exceção. Exemplo, juizado especial é dispensável nas causas de até 20 salários mínimos a atuação de advogado. Então, essa característica de indispensabilidade, de importância que a Constituição Federal deu a essa função de advogado, existe essa exceção, que é nos juizados especiais, nas causas até 20 salários mínimos, é dispensável ser representado por advogado. A própria parte pode fazer isso, pode formular a sua petição inicial, até oralmente, no próprio juizado especial, e lá eles vão transcrever, né, a petição e o entendimento que aquela parte quer. Entretanto, tem uma limitação aí. Se esse processo de até 20 salários mínimos, que a parte não tem advogado, se isso for para grau de recurso, aí vai ser preciso de advogado. Então, só na primeira instância, no juizado especial, e se a causa tiver até 20 salários mínimos, eu não vou precisar de advogado. Se, porventura, esse processo tiver grau de recurso desse processo, aí eu vou precisar de advogado. Então, demonstra aí que há importância, sim, que ele é indispensável à administração da justiça.
E mesmo assim, mesmo nessas causas de até 20 salários mínimos, em que é dispensável o advogado, a gente vê que é importante a atuação do advogado, né? Mesmo nessas causas de até 20 salários mínimos, é diferente a condução do processo quando você está ali bem representado por advogado habilitado. Então, em qualquer situação, é sempre importante estar bem representado. Ministério Público e Defensoria Pública são duas outras funções essenciais à administração da justiça, tá? O Ministério Público está lá no artigo 127 da Constituição Federal, depois dei uma lida nesse artigo. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime jurídico e dos interesses sociais, individuais indisponíveis. O Ministério Público tem uma função muito importante. Na verdade, ele pode ter duas atuações dentro do processo. O Ministério Público ele pode atuar como parte, tá? Quando é conferida a ele a legitimidade para dar entrada em ações. Ação civil pública é uma ação em que o Ministério Público dá entrada como parte. Ele é o habilitado ali a dar entrada na ação civil pública. Entretanto, o Ministério Público ele pode vir dentro de um processo não como parte, mas apenas como fiscal da lei. É o termo que a gente fala de custos legis. É o Ministério Público atuando apenas como fiscal, tá? Apenas como defensor da ordem jurídica, ok? Então, o Ministério Público ele pode atuar de duas formas. Ou ele vem como parte, quando ele é titular aí da ação. Ação civil pública é uma ação típica em que o Ministério Público atua como parte interessada. Ou então ele vai vir só como fiscal da lei, tá? Como defensor da ordem jurídica, apenas para observar se o que está acontecendo dentro daquele processo está sendo feito da forma devida. Um exemplo, ações que envolvem menor. Todas as ações que envolvem menor, é imprescindível a atuação do Ministério Público. Tanto é que quando você vai em audiência, você percebe que está ali o juiz, do lado direito dele, está ali o membro do Ministério Público, só observando a tramitação da audiência, no final assinando a ata da audiência. Qual é a função do Ministério Público ali naquele momento? Apenas como fiscal da lei, só para observar se realmente está sendo devido o que está sendo feito, tá? Então, ações que envolvam menor é um dos exemplos em que a atuação do Ministério Público é imprescindível. Deixa eu voltar aqui, porque alguém mudou, peraí. E aí vem uma outra função essencial à justiça, que é a Defensoria Pública, tá? Sem dúvida, a Defensoria Pública é uma função muito importante, tem uma função social muito importante, né? De viabilizar, de possibilitar que pessoas que não tenham aí condições de arcar com o processo, que não tenham advogado, não tenham condições de contratar um advogado, possam mesmo assim, nessa situação, entrar com ação judicial, pedir aí proteção do Estado. A Defensoria Pública é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo que é de sua atribuição a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Ou seja, aqui configura realmente o acesso à justiça, né? Quando você realmente tem um órgão que recebe, né, habilitado para dar entrada nas ações de pessoas que não têm condições de arcar com as custas e os honorários advocatícios. Então, é importantíssimo aqui a função e a figura da Defensoria Pública no acesso à justiça. Trata-se de uma forma de dar concretude ao princípio do acesso à justiça. Assim, se determina a pessoa que não tiver condições financeiras de contratar advogado particular, poderá procurar um defensor público que fará sua representação em juízo e em todos os graus de jurisdição. Isso é muito importante, não é só no primeiro grau, em todos os graus de jurisdição. E, após essa análise, vem agora aqui
os auxiliares da justiça, tá? Para que um processo finalize de forma correta, não é só o juiz importante, não é só o Ministério Público que é importante, não é só a Defensoria Pública que é importante, não é só o advogado privado ali que é importante, tem os auxiliares da justiça, que são todos os membros, todas as funções e os cargos importantes que fazem com que o processo consiga chegar até o final, né? Escrivão e chefe de secretaria, oficial de justiça, que é quem faz os mandados, faz as citações, o perito, depositário e administrador, o intérprete e tradutor e outras funções importantes. Então, o que eu quero para vocês é para que vocês leiam todos esses artigos aqui do CPC. Vocês vão ter um momento oportuno lá em processo civil para analisar sobre todos esses auxiliares, mas é importante que vocês já saiam daqui, né, com essa ideia de qual é a importância do oficial de justiça, é o executor das ordens judiciais relacionadas a ele que faz as citações, as penhoras, as intimações, os cumprimentos de sentença, a importância do escrivão e chefe de secretaria, são os servidores responsáveis pela organização, pela logística do processo, né? São eles que são responsáveis pelos processos na vara, né? Então, assim, é importante que vocês leiam todos esses artigos do CPC para reconhecer, né, a função de cada auxiliar da justiça, ou auxiliar do juízo. Ok? Ok, professora. E aqui, pessoal, eu finalizo a nossa aula de hoje. Próxima aula, já pretendo falar sobre litisconsórcio, tá? Hoje a gente falou sobre auxiliares, atuação do juiz e de demais órgãos. Próxima aula, pretendo já iniciar litisconsórcio, ou seja, já iniciamos a nossa última unidade, tá? Alguma pergunta, pessoal? Hoje finaliza o prazo de vocês da atividade, então enviem lá a atividade. Peço que não saiam, porque eu vou tirar a lista agora dos presentes, de quem está presente na aula. Então, aguardem um minuto. Ok. Ok, pessoal. A gente se encontra, então, já que não tem perguntas, a gente se encontra, então, na próxima aula. Obrigada. Fiquem bem. Até terça-feira que vem. Obrigada, professora. Se cuida também. Boa tarde. Obrigada. Esse material eu vou colocar lá no AVA de vocês, tá? Então, depois procurem lá no AVA que vai estar lá para vocês. Os 2 slides da aula de hoje, certo? Certo. Ok. Vou finalizar.